Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque hoje temos uma história que vai explodir sua cabeça. A história de um homem que foi traído pela sua própria família, jogado na prisão injustamente, e que voltou como um dos empresários mais ricos do país. Mas espera, porque tem muito mais do que você imagina. A verdadeira vingança dele vai te deixar sem palavras. Fique comigo até o final, porque esse desfecho você nunca vai esquecer. Vamos lá? Vamos! Tudo começou em uma noite de chuva, em um apartamento luxuoso na região mais cara da cidade. Diego Ferreira era um jovem promissor. Aos 19 anos, já era gerente de projetos na empresa da família. O renomado Grupo Ferreira, uma das maiores construtoras do país. Seus pais, Ricardo e Clara Ferreira, eram legendários no mercado. Seus negócios movimentavam bilhões. Mas havia um problema. Havia um grande problema. Diego tinha uma irmã mais velha, Beatriz. Beatriz era a favorita. Sempre foi a favorita. Enquanto Diego recebia um tapinha nas costas quando conquistava algo, Beatriz recebia celebrações. Jantares comemorativos, bônus especiais. Beatriz é mais dedicada, ouvia Diego constantemente. Beatriz tem mais experiência, repetiam seus pais. Beatriz é a verdadeira sucessora da empresa. E havia também Roberto, o irmão mais velho, que preferia a vida noturna, festas, mulheres. Seus pais toleravam isso. Para Diego, no entanto, não havia tolerância. A expectativa era absoluta. O padrão era impossível. Naquela noite de chuva, Diego estava em seu apartamento trabalhando em um projeto revolucionário. Um complexo comercial que poderia gerar bilhões para o Grupo Ferreira. Ele havia passado meses desenvolvendo aquilo. Estudos de mercado, projetos arquitetônicos, projeções financeiras, tudo perfeito. Ele marcou uma reunião com o conselho da empresa para apresentar sua ideia. A apresentação seria no dia seguinte. Naquela noite, porém, Diego recebeu uma mensagem de Beatriz. Venha ao apartamento dos pais. Mamãe quer falar com você. Diego estranhou. Era meia-noite, mas obedeceu. Quando chegou ao penthouse dos pais, encontrou algo que o deixou petrificado. Toda a família reunida, seus pais, Beatriz, Roberto e policiais. Policiais! Diego! Clara gritou. Graças a Deus você veio! O que está acontecendo? Diego perguntou confuso. Foi quando um dos policiais se aproximou. Diego Ferreira, você está sendo preso por suspeita de desvio de recursos da empresa Grupo Ferreira. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Preso? Isso não era possível. Isso é um engano, Diego gritava. Eu nunca desvi nada, nunca. Mas ninguém acreditava. Ricardo, seu pai, virou para a parede. Clara chorava. E Beatriz? Beatriz simplesmente observava, com um sorriso nos lábios. Quando Diego foi levado pela polícia, ele gritava, Mãe! Tão! Isso é um erro! Vocês precisam acreditar em mim. Clara apenas chorava. E então a porta se fechou. Diego foi preso, acusado de crimes que não cometeu. Na delegacia, enquanto passava pela perícia e interrogatórios, Diego tentava entender o que havia acontecido. Ele perguntava insistentemente, qual é a acusação exata? Qual prova vocês têm? Os policiais apenas sorriam. Espere pelos documentos, diziam. 3 dias depois, seus pais finalmente foram visitá-lo. O que vocês fizeram? Diego perguntou desesperado. Como vocês acreditaram nessa acusação? Ricardo e Clara estavam destruídos. Diego! Ricardo começou com dificuldade. Os documentos, os registros, eles mostram transferências de dinheiro da empresa para contas supostamente suas. Mas eu não fiz nada, Diego gritava. É um complô. Nós sabemos que, Clara começou. Mas foi quando Diego compreendeu. Foi a Beatriz, não foi? Ele perguntou, os olhos abrindo de par em par. Ricardo e Clara se entreolharam. Diego, a Beatriz estava trabalhando com você neste projeto. Ela descobriu os desvios quando estava fazendo a auditoria. Ela mentiu, Diego gritava. Ela planejou isso. Ela queria me tirar do caminho. Por que a Beatriz faria isso? Clara perguntou defensiva. Ela sempre te apoiou. Não, Diego explodia. Ela sempre me ressentiu. Porque ela sabia que eu era tão bom quanto ela, talvez melhor.
E ela não podia aceitar isso. Ricardo suspirou. Diego, existe 50 milhões de reais desviados. A polícia tem registros. Eles têm provas. A Beatriz testificou contra você. Nós não sabemos mais em quem acreditar. Diego sentiu seu mundo desabar. Seus próprios pais duvidavam dele. Eu quero um advogado, Diego disse friamente. E eu quero que saiam. Saiam agora. Diego, por favor, Clara pediu. Saiam! Seus pais foram embora e Diego ficou sozinho. Nos dias seguintes, Diego contratou o melhor advogado da cidade, um homem brilhante chamado Dr. Campos. A situação é delicada, Dr. Campos disse analisando os documentos. Mas não é impossível. Se você realmente não fez nada, podemos provar. Claro que não fiz nada, Diego respondeu. Mas conforme a investigação avançava, a realidade se tornou cristalina. Beatriz havia falsificado documentos. Beatriz havia criado contas falsas em nome de Diego. Beatriz havia transferido o dinheiro de forma que parecesse que era Diego. E quando tudo foi descoberto, ela testificou que havia descoberto os crimes de Diego. Era perfeito, demasiadamente perfeito. Por que ela faria isso? Dr. Campos perguntava. Diego sabia, porque ela tinha medo. Medo de que Diego finalmente a ultrapassasse. Medo de que seu projeto revolucionário a colocasse no radar dos acionistas. Medo de que, finalmente, seu menino prodígio ofuscasse a princesa dourada da empresa. Então ela o destruiu. Simplesmente o destruiu. O julgamento foi rápido, muito rápido. A defesa de Diego era sólida. Os documentos forjados eram óbvios quando você sabia o que procurar. Mas havia um problema. Beatriz tinha influência. Beatriz tinha poder. Beatriz tinha o juiz no bolso. Não literalmente, é claro. Mas nos negócios existem formas de persuadir. O juiz escutou a defesa de Diego, avaliou as provas, reconheceu que os documentos eram forjados e, mesmo assim, condenou Diego. 3 anos de prisão, por crimes que ele não cometeu, cometidos contra ele. Quando a sentença foi pronunciada, Diego gritou: "Isso é injusto! Vocês sabem que é injusto!" Os seguranças o arrastaram para fora da sala. Seus pais estavam na plateia. Ricardo desviou o olhar. Clara chorava. E Beatriz estava de pé, aplaudindo sutilmente, um sorriso de vitória em seu rosto. Diego foi levado para a penitenciária estadual. Um lugar cinzento, frio, sem esperança. Um lugar onde homens foram quebrados por menos. Quando Diego entrou, tudo que ele era ficou para trás. Seu nome? Apenas um número. Sua identidade? Apagada. Seu valor? Reduzido a 0. Na prisão, Diego encontrou todos os tipos de pessoas. Criminosos violentos, traficantes, assassinos, ladrões. Mas havia um homem que mudaria tudo. Um homem chamado Marco. Marco era um presidiário antigo. Havia 15 anos na prisão. Mas, diferentemente de muitos, Marco ainda tinha clareza mental. Ainda tinha esperança. No segundo dia de Diego na prisão, quando um grupo de detentos mais agressivos tentou intimidá-lo, foi Marco quem interveio. "Deixa esse aí em paz", Marco disse casualmente, como se estivesse simplesmente sugerindo o tempo. Os detentos riram. "O que, velho?" um deles provocou. Marco simplesmente caminhou na direção dele, lentamente. E o que aconteceu a seguir, Diego nunca esqueceria. Marco, apesar de ter mais de 50 anos, desarmou completamente o detento muito mais jovem. Com movimentos precisos, calculados, quase dançarinos. Não havia brutalidade, não havia fúria, havia apenas técnica pura. Em menos de 30 segundos, o detento estava no chão, incapacitado. E Marco não tinha um fio de cabelo fora do lugar. "Vocês não vão incomodar esse garoto", Marco disse aos outros. "Ele está sob minha proteção." Nenhum outro detento contestou. Depois disso, Marco se aproximou de Diego. "Qual é seu nome, garoto?" "Diego", respondeu ainda em choque. "Diego", Marco repetiu. "E por que um garoto como você está em um lugar como esse?" Diego não quis responder no começo. Mas conforme os dias passaram e Marco continuava cuidando dele, Diego começou a confiar. Ele contou tudo: a família, a traição, a prisão injusta. Marco escutou tudo em silêncio. Quando Diego terminou, Marco ficou em silêncio por um longo tempo.
Você sabe qual é o seu maior problema? Marco finalmente perguntou. Qual? Diego perguntou. Você ainda acredita que o mundo é justo. Você ainda pensa que a verdade vai prevalecer. Você ainda tem esperança em pessoas. Isso não é um problema, Diego respondeu. Isso é humanidade. Não, Marco corrigiu. Humanidade é o que te colocou aqui. Humanidade é obedecer sua mãe no meio da noite. Humanidade é acreditar em sua família. Diego não respondeu. A verdade, Marco continuou, é que o mundo recompensa os corajosos. O mundo recompensa os que tomam. Você vem de uma família de tomadores, Diego. Mas você foi fraco, você foi honesto. E agora estou aqui, Diego disse amargamente. Sim, Marco concordou, mas você tem algo que a maioria não tem. Você tem razão para querer destruir tudo, e você tem inteligência para fazer isso. Ele colocou uma mão no ombro de Diego. Enquanto você estiver aqui, vou ensinar você como sobreviver. Mas quando você sair, e você vai sair, vou ter certeza de que você sabe como vencer. Os 3 anos que se seguiram foram os mais transformadores da vida de Diego. Marco não apenas o protegeu, Marco o treinou. Treinou seu corpo, treinou sua mente, treinou sua alma. Diego acordava às 5 da manhã para exercitar. Cada movimento precisava ser perfeito. Cada músculo precisava se desenvolver. Na rua, força é poder, Marco ensinava, e você vai precisar de ambos. Mas mais importante que o físico, Marco treinou a mente de Diego. Você é inteligente, Marco dizia, mas você precisa de dureza. Você precisa aprender a não confiar em ninguém. Você precisa aprender que o amor é fraqueza. A lealdade é ilusão, e o único em quem você pode confiar é em você mesmo. Diego absorvia tudo, cada palavra, cada lição. Durante o dia, enquanto trabalhava na cozinha da prisão, um privilégio que Marco conseguiu para ele, Diego observava tudo. Observava como os guardas podiam ser corrompidos. Observava como os recursos circulavam. Observava como o poder operava em um ambiente sem lei. À noite, em sua cela, Diego lia livros que conseguia. Leia sobre negócios, sobre empresas, sobre psicologia, sobre manipulação. Seu cérebro se tornou uma máquina. E sua raiva se tornou combustível. Cada dia que passava, Diego pensava em Beatriz, pensava em seus pais, pensava no juiz corrupto, pensava em todos que o traíram. E ele planejava sua libertação, planejava seu retorno, planejava sua vingança. No 3º ano de prisão, algo inesperado aconteceu. Diego recebeu uma visita. Era uma freira chamada Sofia. Sofia coordenava um programa de ressocialização dentro da prisão. Ajudava presidiários a encontrar caminhos para a redenção. Quando Sofia se sentou para falar com Diego, ele foi educado, mas desinteressado. Você é Diego Ferreira, Sofia disse, não como pergunta, mas como constatação. Sim, respondeu Diego cauteloso. Diego observou a placa e sorriu. Porque ele havia chegado, porque ele havia vencido. Mas aqui é onde a história toma uma volta que Diego não esperava. Sim, ele havia se tornado incrivelmente bem-sucedido. Sim, ele havia destruído sua irmã. Sim, ele havia construído um império, mas ele também havia perdido a si mesmo. Diego acordava todos os dias em seu apartamento de penthouses, em uma das melhores vistas da cidade, e se sentia vazio. Ele tinha 35 anos, bilionário, poderoso e completamente sozinho. Seus relacionamentos amorosos eram vazios. Mulheres eram apenas conquistas. Homens que o cercavam eram apenas ferramentas. Ele não tinha amigos, apenas colegas de negócios. Ele não tinha família, apenas inimigos que compartilhavam seu sangue. E conforme o tempo passava, Diego percebeu algo que o assustava. Que enquanto ele buscava vingança, ele havia se tornado pior do que aqueles que o machucaram. Beatriz o traiu por ambição, mas Diego havia destruído vidas por raiva. Então algo mágico aconteceu. Um dos seus funcionários, um homem chamado Carlos, que trabalha há muitos anos no grupo Tate, sugeriu algo. Senhor, Carlos disse timidamente, tem um orfanato que foi destruído por um incêndio. Crianças estão dormindo na rua. Vocês poderiam... Diego o interrompeu.
Por que eu deveria me importar? Diego perguntou friamente. Bem, você poderia ajudar, Carlos começou. Eu não faço caridade, Diego respondeu. Mas por alguma razão, Diego não conseguia tirar aquelas crianças de sua mente. Crianças dormindo na rua, sozinhas, abandonadas, assim como ele havia se sentido. Naquela noite, Diego dirigiu até o local onde as crianças estavam e viu meninas de 8 anos tentando se aquecer em papelão. Viu meninos de 10 anos protegendo seus irmãos. Viu crianças com olhos que haviam renunciado à esperança. E algo dentro de Diego quebrou. Quebrou de uma forma que anos de terapia não conseguiram fazer. Quebrou porque ele viu a si mesmo naqueles olhos. Naquela noite, Diego fez algo que ninguém esperava. Levou todas aquelas crianças para um hotel. Deu-lhes quartos, deu-lhes comida. Passou a noite sentado em uma sala, vendo-as dormir em paz pela primeira vez em semanas. Na semana seguinte, Diego fundou a Casa Sofia, um orfanato de excelência. Não era apenas abrigo, era educação, era oportunidade, era amor. Diego contratou os melhores professores, os melhores psicólogos, os melhores cuidadores. E ele visitava regularmente. Havia uma criança específica chamada Miguel, de apenas 7 anos. Miguel havia sido abandonado pelos pais que o consideravam menos que... porque tinha uma pequena deficiência de visão. Quando Diego viu Miguel, viu a si mesmo. Viu o menino que havia sido negligenciado pelos pais, apesar de todo o seu potencial. Diego se dedicou a Miguel. Ensinava-o, inspirava-o, acreditava nele. E lentamente Miguel começou a florescer. Conforme o tempo passava, Diego percebeu algo surpreendente. Que ajudar crianças, que dedicar-se a algo maior que a si mesmo, que criar esperança em vez de destruição. Isso era tão gratificante quanto qualquer vingança havia sido. Talvez até mais. Um dia, enquanto Diego estava no orfanato, uma freira veio visitá-lo. Era Sofia, a mesma freira que o visitara na prisão. Olá, Diego, Sofia disse com um sorriso carinhoso. Irmã Sofia, Diego se levantou surpreso. Você se lembra de mim? Como eu poderia esquecer? Sofia perguntou. Você era tão repleto de raiva. Ainda sou, Diego admitiu, mas estou tentando transformá-la em algo produtivo. Sofia observou as crianças brincando. Você sabe, Sofia começou, você chamou esse lugar de Casa Sofia em minha honra? Sim, respondeu Diego, porque você tentou me mostrar um caminho alternativo. Mesmo quando eu recusei ouvir, Sofia colocou uma mão em seu ombro. A vingança é como o veneno, Diego. Você pensa que está envenenando seus inimigos, mas na verdade quem bebe é você. Eu aprendi isso tarde, Diego disse. Mas você aprendeu, Sofia respondeu. E agora está ajudando outros a não cometer seus erros. Isso é redenção, Diego. Não é o fim dos seus problemas, mas é um novo começo. Naquela noite, Diego fez uma ligação que mudaria tudo. Para seu pai. Ricardo atendeu com surpresa. Diego, está tudo bem? Pai! Diego começou, sua voz não tão fria quanto tinha sido. Eu preciso falar com você, com mamãe, com Beatriz. Houve uma pausa. Beatriz saiu da prisão na semana passada, Ricardo disse suavemente. Ela e Roberto estão enfrentando dificuldades. Ninguém vai contratar eles. Ninguém confia mais neles. Diego sabia disso, tinha certeza disso. Era parte de seu plano. Eu gostaria de visitá-los, Diego disse. Amanhã no hospital. Hospital? Ricardo perguntou com alarme. Por quê? Quem está no hospital? Mamãe, Diego respondeu. Ela está doente, não é? Diagnosticada há 1 ano com câncer? Silêncio. Como você sabe disso? Ricardo perguntou. Eu mantenho tabs em vocês, Diego respondeu, o que não era uma mentira. Seus investigadores o mantinham atualizado sobre tudo. Por quê? Ricardo perguntou confuso. Porque, Diego respondeu, sua voz quebrando ligeiramente, apesar de tudo, vocês são ainda minha família. No dia seguinte, Diego chegou ao hospital. Seus pais estavam em um quarto privado. Quando Ricardo viu Diego entrar, ficou pálido. Diego, Ricardo sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Clara estava na cama, envelhecida pela doença, seus olhos se enchendo de lágrimas quando viu o filho. Meu filho, Clara sussurrou. Você veio. Vim, Diego confirmou.
Beatriz estava sentada em um canto, seus olhos desconfiados, com medo de seu irmão. "Por que você veio?" Beatriz perguntou defensivamente. "Para me destruir mais." Diego observou sua irmã. Viu-a como realmente era, não como a vilã de sua história, mas como uma mulher quebrada pelo sistema que sua própria ambição havia criado. Viu seus pais, que tinham favorecido um filho sobre o outro, agora divididos entre remorso e dor. "Eu vim", Diego começou, sua voz tremendo, "para dizer que eu finalmente entendo." "Entender o quê?" Ricardo perguntou. Diego se sentou. "Que aquela noite, 3 anos atrás, quando fui preso, eu não era inocente." "Não completamente." Todos o olharam com confusão. "Você não estava envolvido", Ricardo começou. "Não com os crimes", Diego concordou, "mas com a arrogância, com a expectativa de que o mundo seria justo comigo apenas porque eu sou bom, com a falta de proteção à minha própria vida e carreira." Diego olhou para Beatriz. "Você, Beatriz, fez algo horrível, você me destruiu. Mas eu passei os últimos anos reconstruindo minha vida apenas para destruir você. E no processo destruí a nós todos." Beatriz começou a chorar. "Você acha que eu não sofro todos os dias com isso?" Diego continuou, sua voz subindo. "Você acha que a prisão foi o pior? Não foi. O pior foi quando eu saí e percebi que me tornara pior que você." "Diego", Clara tentou dizer. "Deixe-me terminar." Diego levantou a mão. "Eu criei uma empresa, criei riqueza, criei poder. E para quê? Para provar que eu sou melhor. Para mostrar a vocês o que vocês perderam." Ele se vira de volta para eles, lágrimas finalmente caindo. "Mas irmã Sofia me disse algo hoje. Ela disse que essa raiva estava me machucando. Mais do que machucava vocês. E ela estava certa." Clara dá um passo à frente. "Diego." Diego levanta a mão, parando-a. "Deixe-me terminar, por favor." Ela para. "Eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar completamente. As cicatrizes, elas são profundas demais. A dor foi intensa demais. Mas..." Ele respira fundo. "Mas também não quero passar o resto da minha vida preso a essa raiva." "O que você está dizendo?" Beatriz pergunta esperançosa. "Estou dizendo que, talvez, com o tempo, possamos encontrar uma forma de coexistir. Não como antes, nunca como antes, mas talvez como pessoas que compartilham sangue e estão tentando curar." Ricardo está chorando abertamente agora. "Isso é mais do que merecemos." "Muito mais." Diego concorda. "Mas eu não estou fazendo isso por vocês. Estou fazendo por mim, porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente." Clara se aproxima lentamente. Posso te abraçar? Apenas uma vez?" Diego fica rígido. Cada instinto dele grita para recuar. Mas então ele lembra de Miguel, a criança do orfanato. Como seus olhos brilharam quando recebeu ajuda. Ele lembra de todas as crianças que ajudou nos últimos anos. E ele pensa, se eu posso dar amor e apoio para estranhos, talvez, apenas talvez. Ok, ele finalmente diz. Clara se aproxima devagar, como se aproximasse de um animal assustado. E então ela o abraça. E Diego deixa. Ele não retribui o abraço, mas também não se afasta. Clara está soluçando em seu ombro. Meu filho, sinto tanto, tanto." Depois de um momento, Diego gentilmente se solta. "Eu preciso ir", ele diz. "Tenho reuniões." Claro. Ricardo entende. Diego caminha até a porta, para, sem se virar. "Talvez eu visite novamente quando estiver pronto." "Quando você estiver pronto." Beatriz repete, sorrindo através das lágrimas. "Não sei quando." "Quando?" Diego confirma. E então ele sai. Mas desta vez é diferente. Não é um adeus final, é um até logo. 6 meses depois daquela visita ao hospital. Diego visitando os pais uma vez por mês. Não mais, não menos. Mantendo distância, mas presente. Jantares ocasionais com Beatriz, discutindo negócios. Mas aos poucos, adicionando conversas pessoais. Diego expandindo o orfanato, agora chamado Casa Sofia, em homenagem à mulher que o criou. Miguel, a criança que recebeu bolsa, ganhando o primeiro lugar em competição de arte. Grupo Tate abrindo filiais internacionais. Diego dando palestra para jovens empreendedores. Seu passado não define seu futuro. Suas escolhas definem.
É um dia ensolarado, crianças correndo e brincando, um prédio novo, moderno, mas acolhedor. Diego está cortando a fita inaugural, cercado por Sofia, sorrindo orgulhosa, Isabela e toda a equipe do Grupo Tate. As crianças do orfanato. E, um pouco afastados, mas presentes, Ricardo, Clara e Beatriz. Miguel corre até Diego. Irmão Diego, eu ganhei a competição. Diego se ajoelha. Eu sei, estou tão orgulhoso de você. É por sua causa. Miguel abraça ele. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Diego olha para a criança e vê a si mesmo, anos atrás, precisando apenas de uma chance. Não, Miguel, você fez isso sozinho. Eu apenas abri a porta. Você atravessou. Sofia se aproxima. Discurso, Diego, é hora. Diego se levanta, vai ao microfone improvisado. Todos ficam quietos. Hoje, ele começa, inauguramos a Casa Sofia. Um lugar onde toda criança será valorizada. Onde toda criança terá as oportunidades que eu não tive. Onde nenhuma criança será escolhida sobre outra por favoritismo. Ele olha para os pais. Eles abaixam a cabeça, entendendo a mensagem. Mas também, Diego continua, voz suavizando, este lugar representa algo mais, representa cura. Representa a escolha de não deixar nossa dor definir nosso futuro. Representa perdão, não para os outros, mas para nós mesmos. Clara está chorando silenciosamente. Eu passei anos com raiva, anos buscando vingança. E sim, consegui, construí um império, provei meu valor. Mas ele olha para as crianças sorrindo. Mas a verdadeira vitória não foi destruir aqueles que me machucaram. Foi escolher ser diferente, foi escolher quebrar o ciclo. Aplausos começam. Então hoje dedico este lugar a todas as crianças que foram subestimadas, ignoradas, abandonadas. A mensagem para vocês é simples. Vocês importam. Seus sonhos importam. E não deixem ninguém convencê-los do contrário. Aplausos trovejantes. As crianças correm para abraçar Diego. Sofia está chorando de orgulho. Isabela está gritando e aplaudindo. E no fundo, Ricardo estende a mão para Clara. Ela segura. E eles observam o filho que quase perderam, mas que se tornou melhor do que eles jamais imaginaram. Ele conseguiu, Ricardo sussurra. Apesar de nós, Clara adiciona. Por causa dele mesmo, Beatriz corrige. Diego está cercado por crianças, rindo, genuinamente feliz. Ele olha para cima. O sol brilha, o céu está azul. E pela primeira vez em anos, ele sente paz. Não esquecimento, não perdão completo, mas aceitação. E às vezes, isso é suficiente. Diego Ferreira se tornou um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. A Casa Sofia já ajudou mais de 500 crianças a realizarem seus sonhos. Ricardo e Clara Ferreira se aposentaram, dedicando seus últimos anos a trabalho voluntário, tentando compensar seus erros. Beatriz Ferreira transformou o Grupo Ferreira em uma empresa modelo em ética corporativa. Roberto Ferreira cumpre pena de 10 anos. Não teve mais contato com a família. E Diego? Diego finalmente encontrou o que sempre buscou. Não vingança, não riqueza, mas paz. E uma família que ele escolheu. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história incrível? Diego conseguiu o que poucos conseguem. Transformar a dor em poder, a rejeição em sucesso, a traição em triunfo. Mas mais importante que tudo, ele aprendeu que a verdadeira vingança não é destruir quem te machucou. É se tornar tão bem-sucedido, tão feliz, tão em paz, que a opinião dele simplesmente não importa mais. Se você ficou emocionado com essa jornada, destrua esse botão de like agora. Deixa aqui nos comentários. E Team Diego, se você acha que ele fez certo em manter distância da família. Team Perdão, se você acha que ele deveria ter perdoado completamente. O Team Sofia, se você concorda que ela é a verdadeira heroína dessa história. E me diz, você já passou por algo parecido? Teve que superar rejeição familiar? Conte sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se você quer mais histórias impactantes como essa, histórias de superação, vingança justa, justiça e redenção, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Somos uma família aqui, uma família que se apoia.
que acredita uns nos outros, que nunca desiste. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está passando por dificuldades familiares e precisa ver que é possível superar. Compartilhe com quem foi subestimado e precisa de motivação. Compartilhe com quem está construindo sua própria vida, apesar das circunstâncias. Lembrem-se, seu passado não define seu futuro. As pessoas que mais te machucam nunca esperam te ver triunfar. Quando você triunfa apesar delas, essa é a melhor vingança. Mas a verdadeira vitória é encontrar paz. Eu sou o nome do canal e estou aqui todos os dias, trazendo histórias que vão mexer com você, te inspirar e te fazer acreditar que é possível superar qualquer coisa. Já assistiu às outras histórias do canal, não? Então corre lá. A esposa rejeitada que se tornou bilionária. O filho pobre que comprou a empresa do pai. A Cinderela da favela. Links na descrição. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, TikTok e Facebook do canal. Postamos histórias curtas todos os dias por lá também. Antes de ir, responde rápido aí nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? Qual foi a parte que te deixou mais revoltado? O que você faria no lugar de Diego? Vou ler todos os comentários e responder o máximo que conseguir. Galera, muito obrigado por assistirem até o final. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história que vai explodir sua cabeça. Até lá, lembrem-se, as pessoas que te rejeitam hoje vão lamentar amanhã, quando te verem no topo. Nunca desistam dos seus sonhos. Sempre acreditem em vocês mesmos. E jamais deixem ninguém diminuir seu valor. Tchau, galera. Dá aquele like, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos. E nos vemos na próxima história. Fiquem com Deus. 08000. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao canal.